Olá, seja bem-vinda a mais um Café com Deus Pai. E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem, acordaram bem. Que bom, eu fico feliz. E hoje a nossa leitura está em Gênesis 15. Aí depois você lê, tá bom? O nosso tema hoje é Viva os Planos de Deus. Vamos para a leitura aqui? Antes de começarmos a ler, eu quero pedir para você já deixar o seu like, compartilhar, deixa seu comentário e nos ajude a fazer esse canal crescer. Precisamos espalhar as boas novas. Diz assim, Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Gênesis 7, 1. Você e toda a sua família. É muito importante. Nós somos responsáveis pela nossa família. A obediência de Noé é impactante. Enquanto Noé construía a arca, os seus concidadãos aproveitavam para ridicularizá-lo e desdenhar dele ou desencorajá-lo de seguir sua missão. Mas todos nós sabemos até onde a perseverança e a obediência de Noé levaram sua família. E aí, você já começou alguma coisa que as pessoas riam de você? Algum projeto, alguma coisa que você pensou em fazer e de uma certa forma você comentou e as pessoas falaram, não, isso é impossível, larga a mão disso, pra que isso? Me fala aí, eu quero saber a sua experiência. Noé foi um homem que priorizou os planos e projetos de Deus. Ele foi sensível em ouvir Deus. Quando você tem a sensibilidade de ouvir Deus, as coisas se tornam mais fáceis. É o que eu sempre tenho falado, né? Eu venho falando isso para vocês, né? Ao longo dos nossos vídeos eu tenho dito. Quando a gente se torna sensível a Deus, a vida fica mais leve, né? E o pastor Júnior concorda comigo, olha só. O grande problema é que muitas vezes somos como o filho pródigo, que decide viver a vida irresponsavelmente. Muitas vezes decidimos fazer a nossa escolha e viver longe da presença do Pai. É preciso entender que você não existe por acaso, mas porque Deus o ama e tem um propósito para a sua vida. Para que os planos dele se tornem realidade, cabe a você obedecer ao seu chamado. É verdade. Nós precisamos sim obedecer à voz do Senhor. Assim como eu, você pode até ter ouvido dos seus pais que você nasceu por um acidente, um último tiro. Essa é a experiência do pastor Júnior, né? Ele deve ter ouvido muito isso, né? Tenha certeza de que em Deus você é escolhido, amado, filho vitorioso e herdeiro. Então, se em algum momento da sua vida lhe faltou esperança, creia, como Noé, no Deus que faz o impossível acontecer. Eu quero só abrir um parêntese aqui e falar nessa questão de filhos que nasceram por acidente.
Geralmente a gente que é mãe, conversando com as nossas amigas, a gente acaba falando muita besteira, né? Nós somos propensas a falar besteira. Então eu quero aconselhar você, mãe, a você, pai, em momentos de conversa com amigos, vigiar o que está falando acerca dos seus filhos, principalmente sobre isso aqui. Dizer que foi um acidente, dizer que não foi projetado. Isso é muito ruim, isso é muito triste. A criança saber que não foi esperada, saber que foi um acidente, não é legal para a mente do seu filho, tá? Isso vai provocar neles um sentimento ruim até a vida adulta, tá? Por mais pequenininho que ele seja, isso internaliza. Ah, eu não fui projetado, meus pais não me queriam, né? Isso vai causar no coraçãozinho deles um sentimento de orfandade. Então, vai provocar traumas, vai provocar revoltas, vai provocar muita coisa ruim, tá? Sentimento de inferioridade. Então, eu te aconselho a mudar o seu discurso, tá? Se porventura você comete esse tipo de erro, tá bom? Então, fica aí o meu conselho, tá? Fica o meu conselho para você. Vamos voltar aqui. Qual verdade hoje parece impossível de se tornar realidade na sua vida? O primeiro passo é reconhecer a grandeza de Deus e admitir que nada somos sem Ele. Uma coisa, porém, é certa. Assim como Deus trouxe chuva sobre a terra, Ele também fez o sol raiar novamente após a tempestade. Tá? Então, a esperança, não importa o que você esteja passando, o sol vai brilhar. O sol da justiça, né? Na verdade, nunca deixou de brilhar. Às vezes acontece de passar umas nuvens na frente, né? Porém, o sol continua brilhando, tá? E você vai vê-lo, tá? A esperança ressurge a cada passo de fé que você dá e quando caminha em obediência e perseverança rumo ao novo dia. Creia, tá? Então esse dia vai raiar, a esperança vai ressurgir em sua vida, porque a nossa esperança, ela morreu, mas ressuscitou. A gente fala assim, ó, a esperança nunca morre, mas a nossa morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai, tá? E Ele, quando você está com problemas, Ele intercede por você. Fala, Pai, dá uma mãozinha ali, ó. Tá? Esse é o nosso Deus, é aquele que quebra protocolos para nos ajudar, tá bom? Lembra da festa de Caná, da Galileia, quando a mãe do noivo estava preocupada porque já tinha acabado o vinho? O vinho, ele tem um significado de alegria. Então, para aquela mãe, estava todo mundo em festa, estava todo mundo festejando, mas para ela havia acabado a alegria. Porque o vinho tinha acabado. Era uma vergonha para aquela família não ter acabado a festa, porém o vinho ter acabado. E aí ela fica muito angustiada. Naquele momento ali para ela, aquela festa se tornou cinza. Ela ficou em pânico, né? Até falar com a Maria. Aí a Maria vai lá em Jesus e fala, conversa com Jesus, conta para Jesus o que está acontecendo. E aí Jesus fala, ó, fica calma, fica tranquila, né? E isso eu estou parafraseando. E aí Maria vai lá e conversa com os serventes, com os discípulos, com o pessoal lá, e fala assim, ó, obedeçam tudo que ele disser, né? Então, a alegria volta, porque
aqueles servos, mesmo sem entender nada, eles vivem os planos, eles obedecem, e aí começa a encher aquelas vasilhas de água, e ainda leva a água pro organizador da festa, né, pro cerimonial, né. Eles devem ter pensado, gente, mas esse homem é doido, né? Enche esse negócio de água, agora vai levar água pro homem. Eles precisam de vinho, porque os empregados sabiam que o vinho tinha acabado. Foi os empregados que contaram para a mãe do noivo. Então, eles viveram ali um grande projeto, um plano de Deus, né? E viram um milagre, viram o grande milagre que Jesus operou ali. E ele quebra protocolo, ele desfaz a sua agenda, porque em um determinado momento ele fala para Maria, ainda não é a minha hora. Então ele não era o momento dele se revelar como filho de Deus, não era o momento para ele iniciar os milagres, o ministério, né? Mas ele antecipa a sua agenda em nosso favor, tá? Então pode ter certeza que esse problema seu, para Deus é nada, tá? Não importa o que seja, Deus é o dono de tudo, Ele faz. Então, siga os planos do Senhor. Não importa se estão rindo de você, não importam se estão desdenhando, se ninguém acredita. Você acredita. Você acredita, você tem fé no seu Deus. Então, vá em frente, Deus proverá. Amém? E a nossa palavra-chave hoje é projetos. Então, se você tem projetos em mente, projetos que estão alinhados com os projetos de Deus, pode ter certeza que vai fluir. Amém? Vem tempestade? Vem. Acaba o vinho de vez em quando? Acaba. Mas Jesus está aí. Jesus está no seu lar. Jesus está na festa. Jesus está no barco. Então, Jesus estando perto de você, não vai te faltar provisão. Amém? A nossa frase de hoje é: reconhecer a grandeza de Deus é admitir que sem Ele não somos nada. E é isso que Ele quer, que nós sejamos dependentes e carentes dEle a cada instante. Ele nos fez para isso, Ele nos fez para adorá-lo, tá? Então, siga os planos, obedeça ao chamado que o Senhor tem para a sua vida, viva os planos de Deus, Ele tem o melhor para você. Às vezes a vontade é de parar tudo. Você projetou uma vida como se diz, uma vida casta na presença do Senhor, aí de repente vem tantas oferendas, de repente acontece tantas coisas e falar, quer saber, eu vou desistir de tudo isso, vou seguir a multidão. Não, continue vivendo os planos de Deus. O melhor Ele tem para a sua vida. Vale a pena obedecer. Amém? Vamos orar? Deus, obrigada por esse dia. Obrigada por essa oportunidade que tenho de estar aqui com meus amigos, Pai. E, Senhor, que nesse dia eles possam entender os seus planos, entender que os seus projetos, os seus pensamentos são melhores do que os nossos, Pai. E que nós devemos alinhar, Senhor, tudo o que é nosso ao que é seu. Que nós possamos, ó Pai, pensar nas coisas que vêm do alto, ó Deus, em primeiro lugar. Buscar o Teu reino em primeiro lugar, meu Pai. Sabendo que os Seus pensamentos para mim, Pai, são melhores. E assim continuar vivendo no plano que o Senhor pensou para mim, Pai. E eu sei que o fim dessa história é eu morar contigo no céu. E eu creio nisso, Papai. Eu creio que muito breve estarei adentrando os portões celestiais e te abraçando, Senhor, te encontrando, Pai, em nome de Jesus. E eu creio assim para os meus amigos que estão assistindo esse vídeo, Pai, que logo mais eles estarão, Senhor, com vitória na mão, ó Pai, em nome de Jesus. E nessa hora eu entrego o nosso Brasil,
Entrego cada família, cada governante, Pai, nas Tuas mãos. Que o Brasil possa viver os Teus planos, Pai, os Teus projetos, em nome de Jesus Cristo, Pai. E é para a Sua glória que nós engrandecemos o Seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe e muito obrigada por estar comigo até agora. Tenha um ótimo dia e até amanhã com mais um Café com Deus Pai, se assim o Senhor nos permitir.